Rockets, Chris, você montou a Maximal e acabou vendendo para uma outra empresa. Sim. Né? E volta com a Rockets. Né? Quer dizer, você tinha a Maximal, agora você volta com a Rockets. O Carlos Casemiro, é isso? Sim. É seu sócio? Exatamente. Você tem mais um sócio nessa história? Não, só nós dois, eles. só nós dois. Tem algumas pessoas que não puderam vir, né? Que também a gente é muito grato a todos eles, os funcionários da Rockets, que são pessoas maravilhosas, importantes, que fazem parte dessa história também de construção, né? Me fala um pouco sobre esse processo, no sentido de você começa primeiro com a Maximal ou tinha alguma outra coisa antes da Maximal? Eu não lembro disso agora. Bom, eu era técnico de áudio, na verdade. Sou formado em rádio e TV e desde 99 eu já trabalhava com áudio. Comecei, fiz a faculdade, no primeiro semestre já arrumei o estágio lá na Núcleo de Criação do Laurence Schum, né? Sim. Então eu fiquei lá por muitos anos. Eu era DJ profissional na época também, então viajava o Brasil tocando e era técnico de áudio. E aí quando foi em 2008, 2008, começou a sair os primeiros jogos localizados, né? Aí eu falei, nossa, que legal, né? Dá pra pôr voz no game em português. Quero muito fazer isso Uma coisa que a gente tem que falar sobre a localização, que é exatamente isso, né? A gente é tipo uma dublagem, mas é a localização no país. É isso, né? Isso, exatamente. A gente tem a localidade daquela dublagem. A gente localiza culturalmente o jogo. Culturalmente o jogo, exato. Exatamente. E muita gente fala, mas por que localização? Não é dublagem, é localização. Qual é a... Então é justamente isso, né? Isso, você adapta para a cultura local, né? Exatamente. Chama localização. E aí quando foi em 2011, eu falei, não, vou sair da Núcleo, vou abrir a Maximal. E o intuito de abrir a Maximal era justamente trabalhar com game, né? E no começo foi aquela coisa, né? Ali você estava sozinho? Sozinho. Eu era, tipo, a banda de um homem só. Fazia orçamento, gravava, editava, atendia o cliente, servia o café, era sozinho mesmo. E aí eu comecei a conhecer o mundo, né? Dos dubladores e tal. E aí quando foi no final de 2012, que eu comecei essa divulgação do tipo de fornecer o trabalho para dublagem de game, aí eu conheci o Carlos Casemiro, que ele trabalhava numa outra agência. E ali já deu match de amizade, né? E a gente começou a trabalhar junto. Uma pessoa muito honesta, né? Nossa, vamos ser sinceros. Graças a ele que eu entrei no game, né? Porque ele já trabalhava na Electronic Arts, ele já tinha toda uma base, né? Na localização. E aí foi quando começou toda a história, né? A Maximal começou fazendo um joguinho aqui, outro ali. Quando viu, a gente tava fazendo Battlefield, Batman. Foi. Eu estava ali naquele começo. Exatamente. Fiz muita coisa boa. E aí a Maximal cresceu muito, né? E quando foi em 2017, começou um namoro ali da Keywords querer comprar. E aí em 2018 eu vendi, porque eu cheguei num momento que eu não tinha mais para onde crescer. Aí eu falei, se eu não vender agora, eu vou ficar para trás, né? Aí vendi, né? Tive a chance de poder construir um puta estúdio gigantesco, né? Gerenciar uma equipe gigante. Isso foi muito didático para mim no momento, né? Para ser o gestor de uma empresa grande. Junto com o Carlos nessa época. O Carlos que começou a operação do Brasil. E aí quando a Keywords comprou a Maximal, a gente se juntou. Eu cuidava da parte de executivo do áudio e o Carlos cuidava da parte da administração da localização e tal. Aí a gente, quando foi em 2020, o Carlos já não estava mais gostando muito tal, das coisas que eram impostas pra gente fazer, ele saiu. E quando foi em 21, começo de 22, eu saí. E o Carlos já estava, né, pensando em algo. Ali no fim da pandemia, mais ou menos. Ali quase antes de terminar a pandemia, né? E aí quando foi em 22, surgiu, né, a Rockets. E essa ideia de trazer uma coisa mais artesanal, né? Fazer um produto, tratar dos produtos mais artesanalmente, um estúdio boutique, que eles chamam, né? Onde você trata com muito mais cuidado uma produção do que uma coisa em produção em massa. Produção em série, né? Uma pastelaria, né? Exato. Aí a gente, né,
Qualquer tipo de projeto ali, a gente trata com muito amor, muito, né? Tanto eu quanto o Carlos e toda a equipe, todo mundo trabalha igual, no mesmo ritmo, né? Então, essa foi a ideia da Rockets. E foi num momento onde muitas empresas estavam querendo esse tipo de tratamento dos jogos, porque tinha muita coisa saindo ruim, né? Então, aí a gente entrou no momento certo, né? Rockets é demais. Marco, vamos falar contigo? Você está acordado? Só ouvindo, querido. Vocês mandaram para mim, mas eu daqui a pouco tenho que ler. Primeiro eu vou fazer a perguntinha aqui, a gente já manda a pergunta. É o diretor artístico em localização na Rockets, é isso? Estou errado? É isso. Fale um pouco de você na sua trajetória com essa carreira maravilhosa lá dentro da Rockets. É Rockets ou Rockets? Tanto faz. Eu gosto de falar Rockets. Rockets é mais inglês. Eu gosto de falar Rockets é portuguesado. Ayla ou Ayla? Ayla, né? Ayla não, né, gente? Aí já é demais. Mas... Pois é, eu comecei a trabalhar. Eu conheci o Cris através da Máximo, na época da Máximo ainda, em 2014, que eu mudei de Belo Horizonte para São Paulo exatamente para começar a trabalhar com dublagem. Mais ou menos na mesma época que eu conheci Vossa Senhoria. Infelizmente. Né? Não teve outro jeito. Não. E... Você chegou a trabalhar comigo ou eu bati em você? Sim, não, eu trabalhei com você e você bateu em mim. Eu me lembro, inclusive, da primeira vez que a gente trabalhou junto, foi numa cena do... A gente estava gravando Uma Família da Pesada na Sigma. E... Eu xinguei muito você. Demais. E ainda riu que eu demandei o personagem comia um quibe e rebolava em cena e eu rebolei dentro da cabine. Ah lá! O cara tá rebolando dentro da cabine. Não precisa ficar imitando o cara. Foi divertidíssimo. Muito bom. Palma, né? Muito... Exato. Bom, aí eu comecei a fazer os trabalhos de dublagem com o Cris. Acho que os primeiros foram ali Battlefield e Batman, né? Exato. E aí em 2018, já quando se tornou Keywords, o Cris me chama para trabalhar. No final de 2018 começa a fundar... Você entrou dentro da Keywords. Da Keywords, tá. isso. Que era Maxima Keywords, né? Isso. Meio que misturado. Era Maxima, um estúdio Keywords, né? Que era... Aí... Bom, tanto faz, já foi aquela Já merda, foi, ninguém aguenta aquela bosta. Que absurdo. Que absurdo. Aí a gente... Aí em 2019 eu começo efetivamente a dirigir pro Cris. E quando chega esse embrião da Rockets, né? Que o Carlos começa a pensar em movimentar, a gente faz o primeiro e aí a Rockets nasce mesmo em 2022. Março de 20... Não, abril de 22. Abril de 22, E de lá pra cá eu tô com eles direto. Sou um dos diretores da casa. E é isso. Já fizemos aí um bocado de coisa desde então, desses 6 anos trabalhando junto. E é uma alegria muito grande, assim, porque é isso que o Cris falou. Essa possibilidade de você poder dar uma atenção real, assim, né, ao que você está fazendo, a gente sabe que é muito mais gostoso quando você pode efetivamente botar a mão na massa para fazer um trabalho que no final das contas você sai satisfeito de ter feito, independente de qualquer coisa. E é nessa que a gente Eu vou tá te indo. perguntar isso daqui a pouquinho, mas antes de já passar o bastão